pelo menos aí 60, 70% tem dificuldade para dormir. Mais um grande dia se inicia e mais um dia se inicia com essa live com o super tema insônia. Vamos ver se o Rodrigo já chegou aqui. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, Rodrigão. Tudo bem com você? Graças a Deus. Rapaz, como é que foi a noite? Maravilhosa. Depois daquela super live de ontem, primeiramente a gente tem que agradecer a presença de todas as pessoas que tiveram, né, presentes naquela live. Depois a gente viu a tamanha repercussão que deu. Poxa, Verdade. a gente ficou muito, muito feliz que a gente conseguiu atingir aí mais de 1.200 pessoas. Exatamente, exatamente. E hoje, né, doutora, é um assunto extremamente importante, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que, com certeza, muitas pessoas sofrem. A gente quer ouvir aqui de vocês, quem está presente, quem que sofre com insônia, né? Porque realmente o conteúdo que a gente preparou hoje é um conteúdo para vocês. É algo realmente direcionado a toda essa questão de problema de sono. E vamos falar bastante sobre isso, né? Explicar também para as pessoas o que é uma noite de sono reparadora, o que é a importância disso para a saúde. Porque as pessoas elas confundem, né? Ah, dormir pouco, vou dormir, eu vou ter uma noite de sono reparadora. Então, realmente é uma coisa assim, muito importante. Então, comenta aí, pessoal. Quem aí tem um problema de insônia que a gente quer ouvir? E outra coisa, que é mais importante para nós, é o seguinte: vocês conseguirem implementar já alguma das dicas que nós temos orientado, implementar. Aí, olha, eu tenho insônia, você está falando. Meu nome é insônia, meu Deus. Muitas pessoas. Rodrigo, acho que de cada 10 queixas... Aliás, vamos lá, de cada 10 pessoas que chegam lá no consultório, pelo menos aí 60, 70% tem dificuldade para dormir, né? E o primeiro passo, né, para realmente a gente melhorar essa questão da insônia, né, não é ser refém de medicação. Acho que o primeiro passo, né, que é algo principal que as pessoas esquecem, é fazer a higienização do sono. A gente vai estar batendo muito nessa tecla. Então, guarde esse nome chamado higiene do sono. Talvez você nunca tenha escutado, mas isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque, sem dúvida, isso vai realmente proporcionar você realmente ter uma noite de sono de qualidade. Não é simplesmente dormir 3 horas. Enfim, tem uma série de coisas que a gente vai estar abordando. Mas a gente está muito feliz, né, Rodrigo, que realmente as pessoas estão bem engajadas com a gente aqui. E com certeza a gente vai aprendendo juntamente com elas com toda essa jornada, né? Exatamente. E aí a gente já tem visto, né? Algumas pessoas já começaram E olha como que é bacana, né, pessoal? Algumas pessoas aqui já está vendo, já começaram a meditar depois da live de ontem. Já começaram a tomar água com limão em jejum. Já começaram a tomar vinagre de maçã. E elas estão começando a realmente ter hábitos de vida saudáveis e vão ter uma mudança de vida assim, extraordinária. Já começaram assim, a se acalmar. Então, são coisas, né, pessoal, que a gente realmente faz para vocês. A gente está entregando, são dicas simples que nós estamos passando e qualquer pessoa em casa vai conseguir estar implementando e vai estar tendo resultados incríveis nesse período. E, doutor Wesley, uma coisa que eu estava pensando, estava estudando nesses dias, principalmente sobre esse tema, né, de sono, e como a gente poder estar entregando uma coisa assim, diferente, né, do que as pessoas elas realmente estão acostumadas a ouvir, e coisas que são assim, que fazem todo sentido, são coisas que a gente às vezes pensa, nossa, mas será que dormir só 7 horas por noite, 8 horas por noite, é o mais importante para você ter um sono reparador? De maneira alguma. Nós temos visto pessoas aqui que conseguem dormir 6, 7, 8 horas, mas o que acontece? Elas acordam no outro dia completamente exaustas.
Se isso acontece com você, comenta aqui, olha, você pode dormir às 7 horas, mas no outro dia você acorda cansada. Levanta a mãozinha se isso acontece com você aqui, pra gente saber se isso é uma coisa que é frequente. Uma outra coisa que a gente costuma observar é que não é uma questão de dormir só, é a capacidade que o seu corpo tem para se reparar. Então, quando você consegue se reparar, você às vezes talvez nem deve dormir, às vezes 7 horas plenas, mas às vezes, se você passa um dia com menos estresse, você passa ali uma noite, um dia ali mais calma, mais leve, às vezes você vai chegar à noite e não vai ter aquela necessidade tão grande, porque seu dia ele foi mais leve. Não foi uma guerra que você está travando, né, doutor Edson? Exatamente. E o que a gente mais repara, Rodrigo, é essa dependência das pessoas em tomar medicações para dormir, né? Então, mais uma vez insisto, né? Eu como médico, eu sou uma pessoa extremamente cautelosa em relação à prescrição de medicações, né? Pelo contrário, quando o paciente chega para mim com remédios ou aquelas receitas de medicações e realmente eu sinto realmente aquela necessidade, se realmente a pessoa tem ou não necessidade de tomar aqueles remédios, sem dúvida eu faço uma análise muito profunda, porque o remédio, como o próprio nome já diz, a gente bate muito nessa tecla em relação, ele remedia. Primeiro a gente vai fazer, eu faço muito uma busca de como é realmente esses hábitos da pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa mal sabe que se tomar café depois das 4 e 5 horas da tarde, isso pode prejudicar ela. Às vezes a pessoa entra naquele vício de tomar vários cafezinhos ao longo do dia porque ela se condicionou a isso, porque se ela não toma café, ela já acorda cansada e se ela não toma café, o rendimento dela não vai para frente. Acho que tem muitas pessoas que se identificam que são reféns de tomar vários cafezinhos, 5, 7, 8, 10 cafés, principalmente porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e, consequentemente, a pessoa fica mais acesa. Mas a gente vê que a pessoa, de fato, ela não está, simplesmente ela está mascarando o sintoma dela, que provavelmente pode ser uma coisa que está relacionada com o cortisol estar invertido, ou pode ser porque ela está com outra deficiência de vitaminas, ou porque ela deixou de fazer a higiene do sono. Então, tem várias causas que a gente tem que fazer essa investigação. Primeiro a gente olha o estilo de vida da pessoa, né? Se a pessoa realmente, se ela dorme cedo, se ela realmente, qual a quantidade de café, se ela toma muito estimulante. Então, primeiro a gente faz realmente a pessoa enxergar que é necessário ter um estilo de vida. Pessoal, o seu corpo realmente não... Vocês têm que entender que não é simplesmente tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que olhar as causas, tem que fazer uma análise geral de toda a situação. Uhum. E assim, uma coisa que nós temos visto, né, é que nesse período agora, às vezes, até mesmo pessoas que vinham de uma rotina correta, pessoas que conseguiam dormir bem, pessoas que tinham, às vezes, uma qualidade de vida, entrou nesse período e aí bagunçou tudo. Pessoas que dormiam, às vezes, conseguiam dormir, agora estão dormindo mais tarde. Pessoas que tinham ali um estilo de vida até mesmo mais equilibrado, não tem mais. Aí, como você falou, você vai ficando ansiosa, vai tomando mais e mais café, porque às vezes precisa ter mais energia, precisa para querer começar a trabalhar em casa. Aí a pessoa, ou seja, mudou o hábito dela, aí ela começa a tomar café, começa a descontar. E ontem a gente falou muito sobre o café também, né, na live de ontem à noite. Então, assim, eu quero saber também de vocês. Quem aqui piorou o sono de vocês, começou a sentir insônia? O que acontece, né? A pessoa tinha um hábito legal, né? Já tinha uma rotina. Agora eu vou trabalhar home office, talvez não precise pegar aquele trânsito. Aí muda, ou seja, ela se permite dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde. Isso já é o suficiente para alterar sua noite de sono, né? E eu quero realmente avisar para vocês, acho que o que eu quero que fique mais importante de tudo, vai escrevendo aqui, todo mundo vai escrevendo a respeito aqui realmente, quem realmente piorou o sono, ou porque mudou os hábitos, ou porque também de fato aumentou a preocupação, enfim, uma série de coisas, né? Mas o mais importante aqui, pessoal,
não é o tempo que vocês dormem, não é o tempo. Para mim, não é, isso é indiferente. Para mim, é o horário no qual você vai dormir e como você vai despertar no dia seguinte. Por exemplo, ontem eu fui deitar exatamente às 10 horas. E logo meditei, eu falo por mim, meditei uns 5, 10 minutos, já entrei no sono rápido, né? Acordei 5 horas. Então, eu tive 7 horas de sono, vamos dizer assim. Mas eu falo que essas 7 horas para mim foi mais do que suficiente, porque eu tive um sono reparador, né? Poderia ser que de 7 às 5, desculpa, de 10 às 5 horas da manhã, se eu tivesse um sono perturbado, pensamentos, tivesse realmente acordado para ir no banheiro, uma série de coisas. Ah, não, mas foram 7 horas. Mas tem que ser a qualidade desse sono. Você tem que entender que a qualidade do sono é aquele sono que você dorme cedo, preferencialmente, pessoal, já entrando no assunto, a gente tem que dormir até 10 horas, estourando 10 horas, estourando 10 horas. Por que eu estou falando isso? Ah, mas é porque eu trabalho à noite, é porque talvez eu tenho filhos. Eu sei que existem muitas situações, de fato, que proporciona a pessoa talvez dormir mais tarde, né? A mulher acabou de ser mãe. Eu sei que existem várias situações. Tem gente que trabalha no período noturno. Isso realmente acaba com a saúde da pessoa. O período noturno, aquela pessoa que tem um ciclo circadiano invertido, sem dúvida nenhuma, ela vai adoecer mais cedo. Sem dúvida nenhuma, ela vai adoecer mais cedo. Aquela pessoa que trabalha, sei lá, no noturno de 7 da noite às 7 da manhã e no dia seguinte ela dorme de 8 a 2, 3 horas da tarde. Isso acaba com a vida da pessoa, né? Então, assim, isso é para fazer refletir, para refletir, porque realmente a nossa saúde tem que estar em primeiro lugar. Mas o que eu sempre falo, pessoal, é a qualidade do seu sono. Como você deve dormir, né? Você acordar bem no dia seguinte, você ter um sono reparador. E para você ter um sono reparador, impreterivelmente você tem que estar dormindo às 10 horas. Por que eu estou falando isso para vocês? Impreterivelmente. Porque entre 1 e 2 horas da manhã existe o pico da sua melatonina. Doutor Wesley, o que é melatonina? Melatonina é aquele hormônio que você produz através de uma glândula chamada pineal, que é responsável pelo seu sono reparador. Ela também tem uma ação antioxidante, ela tem uma ação rejuvenescedora, ela tem uma ação antineoplásica, ela ajuda a melatonina em forma de suplemento, na forma realmente ajudando no net jet lag. Então, nós somos capazes de produzir a nossa melatonina fisiológica. Só que ela é estimulada, ela é produzida quando você deita por volta entre 9 e 10 horas. Aí, você entrou no sono REM. 1, 2 da manhã, dá seu pico de melatonina. Você entra naquele sono profundo e depois, realmente, ao longo da noite, ela vai diminuindo até o ponto, na parte da manhã, ela já está em níveis mais baixos e, consequentemente, o seu cortisol começa a aumentar. Então, é importante. Se você, por exemplo, fui dormir meia-noite, você já perdeu o pico da melatonina. Você já perdeu, fui dormir por volta de 11h30, você já perdeu esse pico da melatonina. Então, a gente tem que condicionar ao nosso corpo a estar dormindo, assim, no mais tardar às 10 horas. No mais tardar às 10 horas. Porque se você for dormir depois desse horário, você vai perder realmente esse pico fisiológico da sua melatonina e, consequentemente, você não vai ter um sono restaurador e um sono reparador. Isso é fundamental. Eu proponho vocês aqui, né? Eu sei que muitas pessoas têm esse hábito de dormir super tarde, mas você tem que, cada dia, ir condicionando o seu corpo a dormir mais cedo. E existem dicas que eu vou dar para vocês. Isso aqui que são as dicas fundamentais. Mas vocês têm que entender a importância de estar dormindo por volta das 9 horas, entre 9 e 10 horas, estourando as 10 horas, para realmente, de fato, você pegar esse pico da melatonina e você acordar bem no dia seguinte. Vamos lá, vou contar um caso meu. Até
um ano e meio atrás, praticamente, eu tinha o péssimo hábito de treinar à noite. O péssimo. Antes de descobrir realmente a parte do milagre do jejum na parte da manhã, inclusive, como que deve fazer de manhã, agradecer, fazer toda a parte fisiológica na parte da manhã, mas eu tinha um péssimo hábito de ir para academia, pasmem, pessoal, 9 horas da noite. 9 horas da noite. Isso é totalmente antifisiológico. 9 horas da noite é que o seu corpo já está desligando e para você, de fato, já preparar para o sono. Quantas vezes eu saía da clínica 7h30, 8 horas, tomava um estimulante, né? Era refém de tomar estimulante e ia para academia 9 horas. O que acontecia? Beleza, ficava agitado, malhava, tal. Acabava o meu treino por volta de 10 alguma coisa. Já passava o horário de dormir, meu corpo estava totalmente aceso. Eu ia comer por volta de 10h30, ou seja, um horário totalmente equivocado de se alimentar. Já tinha passado o meu time de dormir, ia conseguir dormir lá para as 1h30, desculpa, meia-noite, meia-noite e meia, mediante ao uso de melatonina. Olha que absurdo. Eu tomava o estimulante para academia, ficava agitado, não conseguia dormir de uma maneira natural. Mas aí eu dormia por volta de meia-noite e meia, mais tardar 1 hora. Acordava 7h30, 8 horas. 7 horas de sono. Pessoal, mas essas 7 horas é totalmente diferente daquela pessoa que dorme 9h30, 10 horas e acorda 5. É totalmente diferente. Eu falo por mim, porque naquela época, mesmo dormindo 7 horas, 7 horas e meia, eu acordava cansado. Eu acordava, parecia assim, caramba, não foi uma noite de sono legal. Eu acordava arrastado, eu acordava totalmente diferente do que eu acordo hoje. E para eu ter essa sacada, para ter esse pensamento, por quê? Eu tinha uma crença por trás disso tudo. Eu tinha uma crença e falava assim, não, acordar cedo, eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo porque eu já durmo tarde, a gente já pensa assim. E a gente sempre se condiciona, se eu durmo realmente meia-noite, eu posso acordar 8. O que vale é as 8 horas de sono. Não, pessoal, não é isso. Eu quero que vocês entendam que é a qualidade do seu sono. Se você dorme 6 horas e meia, se você dorme 7 horas, 5 horas e meia, mas é aquele sono profundo, aquele sono reparador. Lógico que, preferencialmente, a gente tem que ter no mínimo aí 7 horas de sono, mas tem que ser uma noite de sono reparadora. Não é aquele sono picado. Só terminando a história. Então, eu tomava um estimulante e tomava uma coisa para me desligar. E realmente acordava extremamente cansado, extremamente fadigado no dia seguinte. E eu falei assim, caramba, eu tinha essa crença, eu não conseguia acordar no dia seguinte porque eu dormia tarde. E o que acontecia? Eu falei assim, caramba, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso mudar, porque quando eu ia fazer isso, eu fiz isso, pessoal, pasme, durante 10 anos da minha vida. 10 anos da minha vida. Na época de faculdade, depois que eu tinha me formado, na época de residência médica, quando eu não dava plantão noturno. Então, eu vivi fazendo isso, beleza, com 20, 25 anos, 30, você aguenta. Depois, quando chegou na casa dos 33, 34 que eu tenho hoje, eu falei assim, caramba, não aguento mais. Meu corpo, eu estou fazendo uma coisa totalmente antifisiológica em relação a isso. Aí, consequentemente, eu falei assim, não, vou ter que mudar. Aí, o que eu fiz? Né? Óbvio, né? Tentei ir reduzindo o meu sono mais cedo, né? Para dormir mais cedo. Mas forçava a me acordar mais cedo ainda, por volta de 5, 6 horas, né? Acordava cansado, mas quando você acorda cansado, aí eu não ficava à base de café. Eu não ficava tomando café um atrás do outro. O que eu fazia, né? Me mantia aceso, fazia minhas refeições, comecei a treinar na parte da manhã, mesmo cansado, até que depois o meu ritmo entrou no horário fisiológico, né? A primeira semana foi terrível, terrível acordar cedo e realmente acordava extremamente cansado. Mas depois o seu corpo vai acostumando, porque você acorda cansado, mas depois você realmente faz um treino, você dá uma melhorada, consequentemente, o seu corpo começa a se habituar a dormir mais cedo. Então, para aquela pessoa que dormia por volta de uma da manhã, comecei reduzindo.
meia-noite e meia, comecei a dormir 11 horas, 11h30, e hoje eu tenho um pacto aqui em casa juntamente com a Carla. Eu só, de fato, a gente, no mais tardar, estamos dormindo às 10 horas. Tirando o final de semana, que obviamente a gente está um pouco mais livre, às vezes sai para jantar, vai assistir um filme, alguma coisa, a gente dorme mais tarde. Mas, impreterivelmente, dia de semana, 9h30, 10 horas. Quando eu não estou fazendo live noturna, eu durmo mais cedo ainda. Eu durmo por volta realmente das 9 horas, 9h30, estourando. Mas as dicas que a gente vai dar para vocês, pessoal, são as mais importantes. E, sem dúvida, eu quero que realmente que vocês entendam que eu também já passei por isso, mas é totalmente possível vocês mudarem. Eu quero que vocês entendam que é necessário dormir cedo. Ó, eu vou corroborar com o que você falou, doutor Hélio, e, assim, e faz total sentido. Por exemplo, uma das coisas, né, que você comentou assim, que eu acho assim, por quê, pessoal? Só pra gente, sempre quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, né, de esse horário de sono faz total diferença. Pessoal, pensa comigo. No passado, o nosso corpo, né, existe uma vertente que diz o seguinte: nosso corpo ele demora para ter uma alteração genética no nosso código DNA, 2% de alteração do código genético, às vezes até menos do que isso, demora quase 20 mil anos para você ter uma alteração de 2% do código genético. Há muito tempo atrás, assim, sei lá, vamos botar assim, há 300, 400 anos atrás, não existia esse negócio de energia elétrica. Não tinha. Isso. 400, enfim, 500 anos atrás. Não tinha nada disso. Então, como que as pessoas faziam? Dava noite, chegava ali, por exemplo, 6 horas, 7 horas, que os nossos avós, nossos bisavós já eram assim ainda. Eles chegavam ali à noite, 6, 7 horas da noite, o dia escurecia, o que eles iam fazer? Eles iam para a cama. Quando começava a dar luz solar, quando começava a luz, opa, o corpo... 4 da manhã, né? 4h30 da manhã, o pessoal acordava, né? Depende, obviamente, né, Rodrigo? Quando tá no verão, exato, o dia amanhece mais cedo, né? Agora no inverno, exatamente, 6 da manhã que começa a clarear, 5h40, 6 horas. Mas habitualmente é o que você falou. Então é por esse motivo, porque o nosso corpo ele foi habituado, da mesma maneira que o jejum é uma coisa que dos nossos antepassados, os corpos habituados, o sono também é algo que o nosso corpo foi habituado dessa maneira. Mudar esse processo fisiológico é uma coisa que vai, como o doutor falou, vai trazer uma séria complicação. A maior, assim, e a gente te garante, no final, até o final dessa live, vocês vão sair daqui entendendo a importância de ter essa rotina e como fazer isso na vida de vocês. Eu vou dar o meu depoimento agora, de uma forma muito rápida e breve. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, você imagina, quando eu coloquei ali agora, eu estava vindo numa sequência, dormia cedo, dormia tarde, eu ia vindo assim também, nessa mesma oscilação, mesmo já sabendo desse processo. Mas, pessoal, quando eu defini um propósito, defini um compromisso, acabou. Então é o seguinte, quando eu defini essa mudança, defini um compromisso pela manhã, pessoal, não tem o que falar, não tem o que falar. Eu tive uma mudança e um comprometimento. O meu corpo, quando eu defini um compromisso para o outro dia, e o compromisso que eu falo é um compromisso comigo mesmo, compromisso comigo. As pessoas, automaticamente, o seu corpo ele já sabe o que tem que fazer. O seu corpo ele já se repara. E uma coisa que a gente vem falando, tem muitas pessoas que estão visto aqui, que elas falam assim, nossa, isso é muito importante, eu queria que fulano tivesse visto, estivesse vendo. Então, pessoal, quem você quiser estivesse vendo, tem um aviãozinho aqui, manda para ele. Coloca ali para essa pessoa ver, que também é muito importante, compartilhe com essas pessoas. E uma outra coisa agora, assim, a gente vem falando, eu tenho visto que as pessoas estão comentando o seguinte, nossa, a minha vida ela não está mais igual. Sabe o que acontece, pessoal? Sabe por que isso está acontecendo com você? Eu vou te dar uma forma muito, muito clara. Toda vez que você tem um dia estressante, toda vez que você tem uma relação da sua vida com estresse, que você analisa isso como algo ruim, como algo diferente, o seu corpo ele não sabe diferenciar que você está trabalhando em casa. O seu corpo ele não sabe diferenciar que você está fazendo isso. Não. Para o seu corpo, assim, nossa, trabalhar em casa é tão estressante. E isso piora de uma maneira demasiada o seu dia a dia. Isso piora a sua relação com o seu bem-estar. Às vezes, para você trabalhar em casa, o que deveria ser mais prazeroso, que deveria ser algo mais simples, digamos assim,
está se tornando um estresse, está se tornando uma guerra contra o seu próprio psicológico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma ressignificação. Mudar essa visão de que, é ruim, que não. Pessoal, calma, pessoal, calma. Olha para isso. Você está acordando. Só de você estar acordada hoje é um motivo de alegria. Então, uma dica que a gente quer dar para vocês aqui hoje, e anotem isso, anota. Acordem com um sorriso no rosto. Acordem feliz por vocês estarem vivas. Nós falamos isso ontem e nós vamos repetir isso todos os dias se for necessário. Vocês estão vivos. Ontem eu falei, ontem morreram mais de 250 mil pessoas de causas extremamente naturais. Você acordou hoje novamente. Você está viva. Então isso é motivo de felicidade. Só de você estar aqui, olha, se você não estivesse aqui, mais de 5 milhões de pessoas, talvez, dessas 250 mil pessoas, estariam tristes. Você está viva. Então, sorria. Acorde com um sorriso no rosto. Porque a maneira que você acorda, doutor Wesley, ele impacta, influencia diretamente como você vai passar o seu dia. Então, dê um sorriso. Coloque só o seu sorriso. Agradeça, seja grata por isso. Né? Perfeito, Rodrigo. E eu quero complementar, né? A gente sabe que, como você me disse da questão das pessoas que antigamente, né, dormiam no horário correto e acordavam no horário correto, né? E eu sou muito categórico nas minhas consultas, né? A minha concepção como médico, e eu falo isso aqui de coração aberto para todos vocês, né? Eu sempre investigo os hábitos de vida da pessoa, né? Primeiro eu vou investigar a alimentação, investigo realmente se a pessoa é sedentária ou não, atividade física, nível de estresse. Depois eu olho os exames laboratoriais, olho a hidratação, tudo. Mas para mim, o sono, juntamente com a alimentação, são os 2 pilares fundamentais para você ter saúde. Eu espero que vocês entendam isso. Porque antes de você fazer atividade física, tudo, para mim o sono é muito mais importante. Você acordar bem no dia seguinte. Você ter um ciclo circadiano ajustado. O que é o ciclo circadiano ajustado? Você acordar cedo e dormir cedo. Por quê? Porque existe toda uma fisiologia por trás disso. O seu corpo, ele, desde os primórdios, vamos dizer assim, ele foi condicionado a abaixar a luz do sol e a gente ir dormir e amanhecer o dia, a gente acorda. Por trás de toda essa orquestra, existe uma orquestra hormonal. Ou seja, por exemplo, de manhã o seu cortisol tem que estar alto. No meio da manhã, a sua testosterona tem que estar alta. Ok? Ao longo do dia, seu cortisol tem que estar num nível mais alto. E no final do dia, para o início da noite, esse cortisol tem que estar baixo para a melatonina realmente entrar em vigor. Mas a melatonina, ela só vai subir se você estiver num ambiente escuro, num ambiente calmo, ou seja, o que era antigamente. Não é igual hoje. Exatamente. Chega em casa 7 horas da noite, 8 horas da noite, é luz do celular, é luz da TV, é a criança chorando, é uma série de coisas. Você não dá nem a oportunidade da sua melatonina produzir fisiologicamente. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, eu mostro para ela que ela tem que ter o quê? Um ritmo, um ciclo circadiano ajustado. Existe uma orquestra por trás disso, né? De manhã o cortisol tem que estar alto e a melatonina baixa, para você estar disposto. A testosterona começa a aumentar. No final do dia, o seu cortisol já tem que... É tipo uma curva ascendente, ela sobe o cortisol. Final do dia, ela começa final da tarde, tanto que muita gente, final da tarde, já está um pouco mais cansada e tal, e ela diminui esse cortisol no período noturno, né? Para a melatonina fazer o inverso. Ela vai começar a subir no período noturno, depois aumenta o hormônio do crescimento, ela mantém aquele... Aí a melatonina, como eu disse, dá o pico dela por volta de 1, 2 horas da manhã, né? Aí você tem que ter dormido cedo, senão você perde esse pico. E no dia seguinte, a cortisol tem que subir e a melatonina cair. E o que eu mais vejo? As pessoas com esses hormônios todos bagunçados.
tudo bagunçado, tudo bagunçado. Aí assim, ó, a pessoa vai dormir, na verdade, ela já acorda cansado, destruído. Por quê? O cortisol dela não sobe na parte da manhã. Eu brinco que as pessoas estão com o cortisol invertido, né? Elas estão com esse cortisol invertido. Ela acorda de manhã, o cortisol dela tá baixo. Ela, nossa, acordei pior do que fui dormir. Aí o que ela faz? Senta o bambu no café. Café. Isso é o que eu sempre falo. Tomar café para uma pessoa cansada é a mesma coisa que pegar um cavalo que já está bem cansado e você meter uma espora nele, ele vai dar um tiro lá na frente, ele vai ficar cansado novamente. Ou seja, quando ele cansa, o seu corpo cansa, perdeu o efeito da cafeína, você toma café novamente. Aí você fica nesse ciclo ao longo do dia. Então o que acontece? A pessoa já acorda cansada, o cortisol dela está baixo. Aí ela começa a melhorar por volta de 11 horas, no final da manhã. Beleza? Aí chega no período da tarde, ela tá acesa. Chega no período da noite, ela tá pilhada. O cortisol dela tá lá em cima. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, caramba, eu não consigo dormir. Porque o cortisol dela tá extremamente alto. Tá invertido, né? Simplesmente era para estar baixo de manhã, né? Alto de manhã, o cortisol, baixo no final do dia. E, consequentemente, a sua melatonina tem que estar invertida em relação a isso. E eu sei que muitas vezes acontece... Aí a pessoa tem essa dificuldade de pegar no sono. Aí ela fala assim, principalmente essas pessoas que já estão cansadas e fadigadas, né? Ela fala assim, vou tomar uma melatonina. Como toma melatonina essa pessoa cansada e fadigada, sabe o que acontece? Muitas vezes ela acorda pior do que foi dormir. Dá um rebote, realmente dá um efeito totalmente contrário nela. Nossa, tive insônia com melatonina, acordei grogue, acordei cansado. Muitas vezes porque o cortisol está desajustado. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente tem que ter esse cortisol certinho. E as dicas que a gente vai dar aqui para você manter esse cortisol e realmente para você ter uma boa noite de sono, realmente isso é fundamental para vocês. E por isso que as coisas vão se encaixando. Por isso que é legal de manhã, à noite, você fazer uma meditação. Porque a meditação vai fazer o quê? O seu cortisol vai cair, né? E é uma prática. Meditar antes de dormir. Seu cortisol, vai lá embaixo com uma respiração. Faz todo sentido, né? Então, aquele cortisol que está alto, que impede você dormir à noite, ele tem que estar baixo. Mas você tem que estimular a melatonina. E como é que estimula a melatonina? Num ambiente calmo, num ambiente escuro, fazer a higiene do sono que a gente vai falar daqui para frente. Exatamente. Complementa aí, Rodrigo. Wesley, e vamos falar assim, duas coisas que é importante falar. Primeira coisa, quais são as principais causas, né? Porque tem dois tipos de insônia, né, pessoal? O primeiro tipo de insônia é aquela insônia aguda, ou seja, é aquela insônia que a pessoa ali, ela vai estar tendo uma dificuldade de dormir. Aquela insônia que a pessoa ela vai demorar mais para dormir. E tem esse outro tipo de insônia, que é a insônia mais crônica, que a pessoa vai estar acordando durante a noite. E, consequentemente, ela vai estar acordando outro dia ali péssima, não vai ter tido uma noite de sono reparadora. E conta pra gente, Wesley, quais são as principais causas, além do cortisol elevado? A gente sabe, né, como que alguns outros tipos de remédios eles influenciam diretamente, as drogas. Quais são as principais causas, né, da insônia, propriamente dito? As principais causas, hoje realmente eu coloco nessas questões, né, da pessoa tomar excesso de estimulantes, né, café, chás. Então, tem pessoas que é impressionante, são metabolizadoras de cafeína. Então, qualquer tipo de cafezinho, eu já fiz meu teste genético e eu sei que eu sou metabolizador intermediário, ou seja, eu sou nem lá e nem cá. Mas se eu tomo café, me dá uma pilhada. E também, se eu tomo à noite, me impede de dormir. Tem pessoas que é pior ainda. Tem pessoas que tomam café num período... se eu tomar por volta do café de 1, 2 horas na hora do almoço, depois não me impede de dormir. Mas tem gente que toma depois, à tarde, realmente perde o sono, né? E tem pessoas que tomam café antes de dormir que também não perde o sono, né? Isso aí são pessoas que têm um metabolismo realmente lento para o café e não tem dificuldade para dormir. Aí o que eu costumo dizer, pessoal? Principal, são estimulantes, né? O nível de estresse lá em cima, né? Então a questão do cortisol é a principal prática. Às vezes também a pessoa
Existem mães, né, que acabaram de ter filhos, e a questão de amamentação é uma coisa que também eu lido diretamente no consultório. Ah, doutor Wesley, acabei de ser mãe, estou amamentando, então tem esse período noturno que ela tem essa dificuldade para dormir. Outra causa, né, que a gente vê é pessoas que têm distúrbios hormonais, às vezes, né, tem a deficiência de melatonina, às vezes não produz corretamente a progesterona, a parte hormonal por trás totalmente desajustada. Outro típico comum, né, as pessoas que têm um estilo de vida, né, a gente fala, a pessoa que é sedentária também muitas vezes pode ser uma causa realmente de insônia, né, o sedentarismo, né. Então, são várias coisas que a gente tem que ir pontuando e realmente ir olhando. Mas, habitualmente, são as pessoas que realmente tomam medicações. Então, tem medicações, por exemplo, inibidores de apetite, né? Porque eles são a base de... Ele bloqueia lá noradrenalina, uma série de coisas, né? Inibidores de apetite. Algumas medicações que para TDAH, às vezes a pessoa realmente é refém dessas medicações que são estimulantes ou inibidores de apetite, e, consequentemente, a pessoa tem dificuldade para dormir. Então, tem que prestar muita atenção na questão das medicações. Essas medicações por trás disso tudo, medicações, estilo de vida, distúrbios hormonais, o sedentarismo, tudo isso promove essa questão. E um ponto interessante, né, que a gente vê como é precioso você fazer o jejum, né? Por que eu estou falando isso? Como realmente a questão do jejum, ele ajusta esse seu relógio biológico. Fisiologicamente, ele ajusta. Ah, como assim, doutor Wesley? Porque quando você está fazendo jejum na parte da manhã, o seu cortisol aumenta fisiologicamente. Aquele cortisol que está baixo, ele aumenta. Ele aumenta a noradrenalina, então te dá mais energia na parte da manhã. E, consequentemente, você não entra no ciclo e vai ajustando essa sua parte hormonal. E no final do dia, você já está com energia, tudo ao longo do dia. No final do dia, você, consequentemente, esses hormônios vão se ajustando. Por isso que é muito comum as pessoas falarem: caramba, estou fazendo jejum, melhorei muito minha qualidade do sono. Estou parando de tomar medicações. Estou parando de fazer realmente uma série de coisas. Então, Rodrigo, complementa alguma coisa a respeito disso e aí depois eu quero dar as dicas práticas para as pessoas que ficaram agora até o final. E só para a gente agora entrar nesse assunto, doutor Wesley, e é uma coisa que é um dos pontos também dessa live, é porque a gente vai falar até com pessoas, né? Que dormir pouco engorda. Isso. Então, explica para as pessoas, além do jejum, ele melhorar a questão de já assim, modular essa questão dos nossos próprios ritmos cardíacos, explica para as pessoas por que dormir pouco engorda, né? Por que esse é um grande obstáculo nas pessoas que querem emagrecer também. Primeiro, pessoal, a gente tem um hormônio chamado neurotransmissor hormônio, né? Neurohormônio, vamos falar assim, que é a leptina, certo? A leptina, ela é um hormônio responsável pela saciedade. Ou seja, é aquela sensação que você come, depois de 10, 15 minutos, a pessoa, ela fala: caramba, estou cheio, estou satisfeito. Por isso a importância da gente mastigar, por isso a importância da gente fazer o mindfulness eating, né? A importância de você prestar atenção no que você está comendo, e não só isso também, né? Você, prestando atenção no que você come, realmente você dá tempo para essa leptina produzir. Então, tem gente que está comendo, está olhando no celular, está assistindo televisão, não dá nem tempo de produzir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Às vezes a pessoa comeu um prato de comida e nem viu, ou está assistindo um filme e nem viu. Mas isso é tema para outra live, né? Aí, pessoal, existe esse hormônio, neurohormônio chamado leptina. Ele é responsável pela sua saciedade. Perfeito? Estudos mostram, artigos científicos mostram de que o que mais faz a pessoa perder essa sensação de produção natural da leptina, ou seja, essa sensação de saciedade, é você dormir pouco. Ou seja, privação do sono mexe com a sua leptina, consequentemente mexe com a sua saciedade e, consequentemente, leva a alguma questão voltada para compulsão alimentar e,
compulsão é exagero, mas leva você realmente a comer mais, ou seja, diminuir a sua saciedade, ou seja, está intimamente ligado. Dormiu pouco, diminui o hormônio da saciedade, consequentemente você come mais e você vai engordar. Fora que também a questão da parte hormonal desajustada no período da manhã, isso também, testosterona baixa, cortisol invertido, o seu IGF-1, que é o hormônio do crescimento, e o GH, ele é estimulado através realmente do jejum. Olha a importância, pessoal. Como é que o jejum por trás, ele é um orquestrador dos seus hormônios fisiológicos. Você faz... É um médico interno. Né? Então, se você dorme mal, consequentemente, você priva a sua privação de sono, priva a questão da sua leptina e, consequentemente, você diminui sua produção do hormônio o hormônio IGF-1, que é o hormônio do crescimento, que ele tem um papel fundamental de regeneração, de síntese proteica, lipolítica, o rejuvenescedor. Então, pessoal, a parte hormonal por trás disso tudo é muito importante. Por isso que quando o paciente chega no meu consultório, eu tenho que ajustar realmente todo o ciclo circadiano e te ver o que acontece hoje em dia. Perderam toda a sua rotina. Dorme tarde, acorda cedo, não tem mais compromisso com nada, fica até tarde jogando videogame, aí perde toda essa orquestra hormonal, né? Então a gente sabe da importância. E o pior de tudo, é uma coisa que eu aprendi com você, na verdade, lendo um livro também, né? As pessoas têm aquele hábito de colocar soneca, né? Aquele hábito de chegar de manhã, eu vou colocar meu relógio para despertar às 5h30 ou 6 horas. Perfeito? Aí o que acontece? Deu 6 horas, deu 5h30. Aí a pessoa, só mais 5 minutinhos. Aí vai colocando soneca. Tem pessoas que colocam 10, 15 sonecas. Quem se identifica aqui, pelo amor de Deus, coloca. Quem nunca fez isso, de colocar soneca, coloca aqui soneca, porque quando você coloca essa questão de toda hora ficar colocando soneca, uma série de coisas, você está mandando uma informação para o seu cérebro. Meu dia vai ser realmente um dia péssimo. Eu não estou preparado para acordar. Soneca, meu dia vai ser cansativo. Meu dia vai ser uma droga, desculpa a expressão. Meu dia vai ser ruim. Se você coloca a soneca, você está condicionando o seu cérebro que o seu corpo realmente vai ter um dia péssimo. Diferente daquela pessoa, como o Rodrigo disse, acordou, colocou um sorriso no dia, agradece e vambora. É isso aí, pessoal. Por mais que difícil que seja, a mente comanda muito isso. E olha que coisa interessante. Pessoal, é clássico. Por exemplo, imagina só quem ri, igual hoje, né? Hoje teve aqui a live. Aí eu assim, vou dormir mais 5 minutinhos. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, é melhor ficar na cama do que a vida que me espera. Isso. É melhor a cama do que o compromisso que me espera. É melhor ficar aqui sem fazer nada do que tudo que eu tenho para receber. Então, isso que é o grande negócio. Então, a gente tem que... Exatamente, Rodrigo. E as pessoas se enganam, achando que a soneca vai resolver a vida dela. Acordou, já era. Sua melatonina já está indo para o saco, enfim, já era. Você não vai ter um sono depois disso. Quantas vezes que já aconteceu, por exemplo, a gente pode dormir até um pouco mais tarde, às vezes acorda para ir no banheiro, tal, aí depois você tenta voltar a dormir, não consegue. Quantas pessoas, né, perde esse time de dormir, né? Então, nunca mais soneca, viu, pessoal? Se for para dar uma dica... Coloca aí, hashtag soneca nunca mais. Hashtag soneca nunca mais, isso mesmo. Hashtag soneca nunca mais. Então, pessoal, é realmente uma coisa assim, muito importante para nós. Então, vamos agora, doutora, entrar nas dicas, né, mais importantes para as pessoas, né? Que é como você vai poder ter uma higienização do sono, as dicas para uma higienização do sono, e aí eu vou depois dar 2 dicas depois sobre como acordar bem, né? Uma dica que a gente já falou, que é acordar com gratidão, né, com um sorriso no rosto, mas tem mais outras 2 dicas que a gente vai falar. Perfeito. Mas começa a falar. Então, pessoal, a dica de ouro de hoje, a gente sempre deixa para o finalzinho, para aquelas pessoas que estão, a gente dá igual ontem. Eu ensinei para todo mundo que estava aqui como fazer o jejum. Em homenagem às 1.200 pessoas que estavam aqui. E fora que a nossa meta era 900 pessoas, e a gente vai disponibilizar um e-book para as pessoas
o e-book falando do sono. Então, assim, eu vou dar as dicas hoje e depois vocês vão ter escrito elas. Olha que maravilha. Mas, por favor, preste atenção. Isso é para você. A principal dica que eu dei foi no início da live. Não importa o tempo que você dorme, é o sono de qualidade. E para você ter esse sono de qualidade, você tem que dormir até as 10 horas. Perfeito, pessoal? Não esqueça disso, porque dormir até as 10 horas, você vai pegar o pico da melatonina e a melatonina vai ter esse sono regenerador, esse sono restaurador que a gente quer. Mais uma vez, insisto, é muito melhor você ter um sono reparador, um sono adequado, do que propriamente dito, na minha opinião, do que você ter a prática de atividade física, tá? Acho que antes de resolver, botar a pessoa para malhar, para fazer atividade física, resolva o sono e a alimentação. Lógico, eu sempre falo, mandurinha só não faz verão. Você tem que ter tudo alinhado. Sono, atividade física, beber água, gerenciar o estresse, isso tudo. Mas quando eu vejo que está tudo desalinhado na vida da pessoa, o que eu faço? Boto ela no ciclo circadiano fisiológico, ajusto a alimentação dela e depois que lá na frente eu prescrevo suplementos, que eu vou dar dica de suplementos aqui também para vocês, que isso é muito importante. Mas vamos lá. Fazer um jejum, né? Como é que é? Coloca ela para fazer um jejum também. Coloco para fazer o jejum, exatamente, né? Eu vou colocando ferramentas, né? E vou ajustando aos poucos até a pessoa conseguir isso, né? Bom, a primeira dica é o que a gente falou, se chama higiene do sono. O que é isso, higiene do sono? O próprio nome já diz, né? Que é você higienizar a sua qualidade do seu sono. Então, a super dica é, se você chega à noite, em casa, ou no final do dia, evite ao máximo de ficar assistindo televisão. Evite ao máximo de você ficar com muitas luzes acesas. Tudo bem, pessoal, que a gente está fazendo live. Eu recomendo vocês assistirem as nossas lives, né? Mas aí, sem dúvida nenhuma, pessoal, evite de assistir televisão. Evite de ficar com luzes acesas. Trabalhe, fique num ambiente tranquilo. Eu vejo que tem muitas pessoas que eu produzo mais à noite do que de dia. O seu, isso aí não existe. Seu corpo não foi preparado para isso, tá? Eu tenho certeza, se você dormir cedo e acordar cedo, seu dia vai render bem no dia, na parte da manhã. Então, a dica é a higiene do sono. Chega em casa, tenta um ambiente mais tranquilo, aquele ambiente sem claridade, aquele ambiente, evitar o máximo de mexer no celular, evitar o máximo de assistir televisão. Ou seja, você tornar o ambiente favorável para a sua pineal produzir melatonina, que é o hormônio fisiológico. Lembre-se que ela só é estimulada com um ambiente totalmente escuro, um ambiente totalmente claro. Ou seja, no seu quarto tem que ser um verdadeiro breu. Aquela luzinha da televisão, aquela luzinha do ar-condicionado, aquela luzinha do aparelho lá da TV a cabo, tudo isso atrapalha. O celular do lado da cama, tudo isso atrapalha. Tudo isso atrapalha. Então, o seu quarto tem que estar totalmente escuro, sem luz nenhuma. No meu quarto, tem blackoutina, eu desligo todos os aparelhos eletrônicos e ainda durmo com tapa-olho, com um negócio no meu rosto, né? É totalmente escuro. E o meu celular, eu pego e coloco no banheiro, para quando despertar, eu não condicionar o meu corpo de ficar colocando soneca, né? Então, eu coloco longe e já acordo de manhã, já vou mexer pego meu celular. Então, a super dica que eu dou para vocês é exatamente fazer a higiene do sono. Isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre brigo com a Carla é exatamente essa questão de dormir com o celular perto na cabeceira da cama. Ela tem essa péssima. Eu falo, se você continuar com isso, eu vou brigar com você. Aí ela, não, mas é porque não sei. É aquela desculpa dela. Eu falo, não, pelo amor de Deus, você sabe que tem que tirar esse celular do lado da cama. Pelo amor de Deus. Eu tiro tudo, computador, tiro tudo. Tudo de eletrônicos eu tiro. Então vocês tiram, fazem a higiene do sono, isso é muito importante, tá? Preferencialmente, eu duvido, pessoal, que vocês não vão pegar no sono se vocês começarem a ler um livro. Começa a ler um livro na penumbra, para você ver. Começa a ler um livrinho.
lá para a segunda, terceira página, você já está piscando. É a dica. Ah, eu não tenho hábito de leitura. Cria o hábito de leitura, né? Porque, sem dúvida nenhuma, conhecimento hoje é super útil para todos nós. E não só isso, eu até falo essa frase e repito para todo mundo. O que eu sei é o que me trouxe até aqui. O que eu não sei ainda vai me levar adiante. Então, a gente sempre tem que estar estudando. Sempre tem que estar estudando. Então, ambiente totalmente escuro, ambiente totalmente calmo. Lê o livro na penumbra, tá? Isso é importante. Lê esse livro na penumbra, tá? E, consequentemente, o seu sono vai vir. E mesmo assim, tem pessoas que têm dificuldade. Aí vem a dica da meditação, uma meditação guiada. Ontem mesmo, para eu induzir mais rapidamente no sono, eu peguei e comecei a respirar profundo e focar numa meditação. Em coisa de 10, isso é condicionamento, de 5 a 10 minutos, realmente eu melhorei meu sono. Então, pessoal, essa meditação antes de dormir também é fundamental. Então, um ambiente totalmente escuro, um ambiente calmo, fazer uma leitura, colocar o celular longe e tente fazer uma meditação, uma respiração profunda, que, consequentemente, você vai auxiliar no seu sono e, sem dúvida nenhuma, você vai acordar muito melhor no dia seguinte. Essas são as dicas de higienização do sono. Um ambiente totalmente escuro, um ambiente totalmente favorável para produzir a sua melatonina. Ok? Vamos para a parte de suplementação, para aquelas pessoas que estão interessadas em suplementos. Ou, antes disso, a pessoa pode tomar um chazinho à noite de erva cidreira, um chá de camomila, chá de maracujá, todos esses chás calmantes, né? Existe o desinchar noturno, existem esses chazinhos que ajudam a pessoa a dormir cedo. Nossos avós faziam isso, eu acho que vale muito a pena, sem dúvida nenhuma, a gente ter essa prática do chá também. E esse chá vocês podem estar tomando no jejum, tá, pessoal? Depois das 8 horas, se fizer a última refeição, vocês colocam no jejum, que não vai quebrar seu jejum, não, tá? Exatamente, o chá de mulungu, já falaram, de maracujá, ótimo. Outra dica, lavanda, óleo essencial de lavanda, pingar umas gotinhas no travesseiro. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Uma dica que talvez eu nunca dei para vocês, eu quero que vocês façam, me fala. Escalda-pés. Ai, meu Deus, o que é escalda-pé? Olha só que interessante, pessoal. Eu duvido que você não vai ajudar você a dormir. Pega uma bacia, coloca uma água morninha, uma água quente, uma água, sei lá, uma temperatura que te relaxa. Coloca os pés ali, né? Durante 15, 20 minutos, que o seu corpo dá uma relaxada. Seu corpo dá uma relaxada. Escalda-pés é muito legal. Você pode até colocar umas gotinhas de óleo essencial. Tem gente que passa óleo essencial no pé, na mão, no punho, que realmente melhora isso. Então, escalda-pés é uma coisa legal. Óleo essencial, isso é muito bom. Mas lembrando que a higiene do sono também é muito interessante. Aí entra a parte, os chás que eu falei, entra a parte da suplementação. Suplementação. Boa parte daqueles suplementos que ajudam a pessoa a se tornar mais tranquilo, menos ansiosa, ajuda a pessoa a dormir. Então, por exemplo, magnésio é uma coisa que tranquiliza a pessoa. Valeriana, L-teanina, propriamente dito a passiflora, o 5-HTP, o GABA, todos esses suplementos auxiliam a pessoa a dormir um pouco melhor, né? Então, esses suplementos, você pode fazer ele todos juntos, tá? Ou você pode fazer isolado. Ah, doutor Wesley, eu não tenho manipulado. Então, pessoal, compre na farmácia ali, ó. Existe passiflora, que é o citocalme, existe valeriana, tá? Existe tinturas, existe várias coisas que vocês podem usar. Então, valeriana, passiflora, L-teanina, propriamente dito, até a melatonina, quando bem empregada, também ajuda demais a melatonina. Eu costumo prescrever para aquelas pessoas que têm dificuldade em induzir o sono, a melatonina sublingual. E para aquelas pessoas que têm dificuldade para manter o sono, eu tomo melatonina via oral. Então, melatonina também é interessante. Propriamente dito, os florais quânticos, né, ajudam pra caramba, os centrares Neurovite. Então, todos esses suplementos vão te auxiliar muito também. Mas, antes de você já iniciar com a suplementação, não adianta você não fazer a higiene do sono e ajustar o seu sono. Isso é fundamental. Lembre-se, dormir cedo e acordar cedo, pessoal. Exatamente.
E uma dica de ouro, né, pessoal? Complementando aquilo do doutor. Isso aí, ó, é 5-HTP, 5-HTP, que é o triptofano, que ele, no final no metabolismo final, ele vira melatonina. Também é muito legal. Pô, e corroborando, né, o que o doutor Nelson falou, a gente fala o seguinte, pessoal, importante, né? Para a higienização do sono, a última refeição de vocês tem que ser pelo menos ali 2, 3 horas antes de você estar dormindo. 7, ou seja, exatamente 7, 6 horas. A medicina chinesa fala que você tem que ter a sua última alimentação por volta das 6 horas da noite, né? 7 horas estourando, porque se eu tiver uma alimentação pesada à noite, pesada, consequentemente vai atrapalhar seu sono, sem dúvida nenhuma. Muito bem lembrado, Rodrigo. E você coloca ali essas refeições, 7, 8 horas, inicia o seu jejum, toma ali o chá, e aí você vai ter uma ótima noite de sono. E duas coisas, doutora, que a gente vai falar aqui agora que... Aí, olha só, falaram do própolis, desculpa, Rodrigo, também é uma coisa legal. Própolis é uma coisa legal tomar à noite também, né? Existem várias coisas. O que eu tô lembrando aqui, as principais são exatamente essas, né? Eu costumo dizer, mandurinha não só faz verão. Você pode implementar tudo isso e, consequentemente, eu já desmamei muito Rivotril, já tirei várias medicações para dormir, porque realmente a pessoa, ela vira refém disso tudo, mas o médico não tem, talvez, aquela capacidade, ou o profissional da área da saúde, de falar, ó, isso aqui não é para sempre, né? Essas dicas preciosas que a gente deu é para a vida de vocês e, consequentemente, para você não ficar refém de medicação. Vamos fazer umas coisas mais naturais. Lógico que é muito mais simples tomar um Rivotril, um Alprazolam, uma série de coisas. E sem dúvida, a pessoa virando refém disso, ela começa a ter as consequências do uso crônico dessa medicação. A gente sabe que o Rivotril, os benzodiazepínicos, dá muito lapso de memória. É muito comum as pessoas tomando longa data Rivotril ou Alprazolam e falar, caraca, minha memória foi pro espaço. Minha memória está ruim, então eu tenho lapso de memória. Isso é muito importante vocês terem a noção que remédio não é para sempre, pelo amor de Deus. Talvez por um período curto, mas os hábitos de vida. E volto a insistir, dormir cedo e acordar cedo. E o grande orquestrador disso tudo, além disso, é realmente fazer juntamente a meditação na parte da manhã, ou antes de dormir, e o jejum. Olha só, coisas gratuitas, coisas que só depende de você fazer. Meditação, jejum e ajustar o seu sono. Olha que maravilha. Exatamente. E doutor Wesley, olha que bacana. Acho que agora, quando a gente fala sobre uma coisa dessa, né? O que acontece, né? Você faz o seu jejum à noite, antes de dormir, pessoal. 70% do nosso corpo é água. Então, toma um copo de água antes de você dormir também. Isso ajuda bastante a você dar uma quebrada ali bacana. E uma outra coisa isso aí eu acho que eu nunca cheguei a comentar com você, doutor Wesley, mas é uma coisa bem legal. Pessoal, antes de dormir, impreterivelmente, tome um banho. Tome um banho morno ou um banho gelado. Rodrigo, mas eu posso ficar estressado, posso ficar irritada. Mas você vai dormir melhor. Você pode pegar de demorar 10 minutos, 20 minutos, ou demorar até 1 hora para dormir. Mas quando você dormir, você vai dormir bem. Você vai acordar num dia muito melhor. Por que isso acontece, né? Foi como o doutor Nelson falou. Já viu uma pessoa quando ela está tensa ali, olha, tensa ou ansiosa? Quando você toma um banho, o que acontece? Você não dá aquela relaxada? Você não dá aquela relaxada? O banho, como pode estar 70% do seu corpo é água. O banho não é só para limpar a sujeira, né? O banho não é só para limpar a sujeira. O banho também é uma maneira de purificação. Quando aquela água está caindo ali, olha, você pode perceber, você relaxa, você está relaxado. Isso daí dá uma limpada. Tá? A Bruna falando. O Bruna falando banho gelado. Eu gosto de tomar banho gelado na parte da manhã. Toma um banho morno. O dia agora está frio. Toma um banho morno antes de você dormir. E você vai ver, você vai para sua cama. Você vai dar uma limpeza no seu corpo, você vai dar ali uma aliviada. 70% do seu corpo é água, já uma purificada. E você vai ver como você vai dormir muito, muito melhor. E no outro dia, vai acordar muito melhor. É como o escalda-pés. Só que você faz isso do corpo inteiro, da cabeça até os pés, né? E depois você termina dessa maneira. É sensacional, uma ótima noite de sono. E quando vocês acordarem, pessoal, ao invés de você pegar, ligar a luz, olhar o celular, é aquela dica que a gente sempre fala. Pega a sua mão ali, ó, esfrega ela. Isso aqui é uma dica da Ayurveda, né?
esfrega a mão assim, deixa ela quente ali, olha. Coloca assim no olho, assim, olha. Passa as duas mãos assim no olho. Esfrega ela bem. Coloca no olho. Eu sempre falava cansado, ficava cansado. Aí eu vi isso, li isso na parte da Ayurveda. E, gente, é impressionante. Isso aí funciona. É uma maneira de vocês levantarem e levantarem assim, bem. E até mesmo pode ter um gatilho, né? Mas comigo funcionou. E aí eu quero que vocês façam isso. E logo, depois dessa live, tá, pessoal? A gente vai fazer um post ali, onde assim, a geração do que acorda cansada. E a gente vai pedir para vocês colocarem ali, olha, hashtag Soneca Nunca Mais. A gente quer ver essa hashtag Soneca Nunca Mais. E hoje à noite, doutor Wesley, fala na live também que vai ter hoje à noite. Ah, pessoal, lógico, mantendo a nossa programação. Hoje eu vou fazer a live no Instagram de um colega meu chamado Dr. Ribas. Ele é um médico extremamente conceituado. Ele tem muita experiência na prática esportiva, de praticar esportes. Então a live de hoje é às 8h30 no Instagram dele. É 8h30 ou 8 horas? Você quis ver ali, eu não lembro. 8 horas. 8 horas hoje, tá? Excepcionalmente hoje às 8 horas, porque vai ser no Instagram dele. Quero todo mundo ligadinho. Jejum nos esportes. Jejum nos esportes. Tá bom? Então vai ser a live de hoje para quem tem dificuldade para fazer atividade física em jejum. Vou dar super dicas para vocês. Já falei um pouco ontem, mas vou falar hoje um pouco mais aprofundado e pegar o conhecimento dele. A gente vai fazer um bate-papo bem legal. Tá bom, pessoal? 8 horas tem uma live incrível hoje, Jejum nos Esportes. Vai ser no Instagram dele, tá bom? Vai estar disponível também no canal na hora que estiver ao vivo. Mas é uma coisa importante falar, seguindo esse nosso ritmo, né? Sobre jejum e esportes. Então, pessoal, a gente espera muito, doutora, que vocês tenham gostado da live de hoje. Uma live que a gente preparou com muito carinho sobre a parte de higienização do sono. A gente vai colocar também nesse post algumas dicas ali, né, recapitulando sobre essa higienização para vocês. E a gente faz um pedido agora, pessoal. Dois pedidos, na verdade, né? Primeiro pedido. Vamos aproveitar que ainda estão com uma audiência bacana aqui. Todo mundo, tira um print aqui da tela. E deixa e coloca, marca a gente, marca o Dr. Wesley, marca o Mago Jejum. Apesar de ser no Instagram dele, é transmitido no Instagram do Dr. Wesley. Não é para ficar preocupados que vocês vão ser avisados aqui normalmente. 8 horas você entrar ao vivo aqui no Instagram do Dr. Wesley que vai acontecer. E depois vai lá no post, a gente vai fazer um post agora, e comenta, né? Hashtag Soneca Nunca Mais. Soneca Nunca Mais, coloca lá. Agora, né, vamos iniciar nosso dia, né, Rodrigo? Ó, eu tô com uma frase. Exatamente. Logo existe, vou dar uma corrida agora, fazer um abdominal e ir direto para a clínica. Fazer uns 30 minutos de exercícios de HIIT intenso agora. Pessoal, maravilha, então. E, pessoal, muito quem obrigado. está no Telegram, se inscreve lá, hein? Exatamente, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Até hoje à noite. E gratidão. Coloque lá Soneca Nunca Mais, hashtag Soneca Nunca Mais. A gente vai disponibilizar o e-book lá no Telegram. Não é isso, Rodrigão? Exatamente. Um grande abraço, pessoal. Beijo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.